Olá, tudo bem? Eu sou o jornalista João Carlos Amaral e você vai acompanhar agora mais uma edição do programa Pingo nos Is, que tem o apoio do Instituto JK. E neste programa nós estamos recebendo, no primeiro bloco, o coordenador regional aqui em Minas Gerais da Federação Nacional de Hospedagem e também de Alimentação, Marcos Valério Rocha. Senhor Marcos, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, João. Começando para que o telespectador, para que você saiba o que é essa federação, qual é o papel dentro da economia, na alavancagem aí da mão de obra e desse setor importante para o turismo de negócios, que é a hospedagem e a alimentação. Qual é o perfil, como é que o senhor define essa federação? João, a nossa federação, ela representa os interesses da classe empresarial hoteleira da alimentação fora do lar. Somos uma entidade sindical, patronal, vinculada à estrutura da Confederação Nacional do Comércio e hoje, em todo o Brasil, em diversos estados brasileiros, possuímos a nossa base mais de 80 sindicatos filiados, sendo em Minas Gerais 6 sindicatos. Sindicatos de Poços de Caldas, de Caxambu, São Lourenço, Juiz de Fora, Ouro Preto e Governador Valadares. Eu estou percebendo aí que o norte de Minas parece-me que ficou um pouco fora, né, desse circuito também. Como é feita essa integração com os sindicatos na prestação desse serviço que é feito pela federação? Bom, há outros sindicatos que não estão filiados à nossa base. Citei apenas aqueles que pertencem à base da federação. O norte de Minas, sim, o caso do Sindicato de Montes Claros. Enfim, o nosso papel é exatamente dar todo o suporte para o sindicato, atender os interesses e os objetivos empresariais do setor. Quer dizer, treinamento, qualificação, como é que vocês trabalham? E eu vejo também, tem pouco tempo, né, que tem a federação aqui em Minas Gerais. Não, né? João. Não, a federação. Mas o escritório, então? O escritório em Minas Gerais, sim. Mas a federação foi fundada em 1953. E, por sinal, foi fundada pelo Sindicato de Belo Horizonte, que não está na nossa base, e de Caxambu e São Lourenço. Quer dizer, depois é que veio o escritório. E o papel, o que o senhor está fazendo até agora, já realizou? Eu participei, por exemplo, lá em Caxambu, quer dizer, a descentralização, saindo aqui de Belo Horizonte para o setor hoteleiro. Qual foi o ganho e como é que o senhor pretende multiplicar pelo Estado essa atuação, a sua gestão, né, frente à federação aqui em Minas Gerais? Bom, como você lembra, né, hoje eu tenho no meu currículo mais de 40 eventos realizados no setor do turismo, da gastronomia e da hotelaria. Com a minha vinda para a federação, atingi um objetivo que era exatamente interiorizar o encontro da hotelaria mineira, que esse ano completa a sua 9ª edição. Você esteve conosco na 8ª, em Caxambu, foi a primeira experiência de levar o nosso evento para as regiões turísticas e hoteleiras de Minas Gerais. Como você sabe, Minas são muitas, e são vários núcleos hoteleiros. Um deles, evidentemente, o sul de Minas. Então, esse é o primeiro papel nosso, é estar o mais próximo possível do empresariado da hotelaria, evidentemente da alimentação fora do lar. E o encontro hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos principais eventos do nosso setor. E ele está estruturado, João, em 3 ações específicas. Primeiro, ele é um evento de negócios, ou seja, traz à cadeia fornecedora, as empresas que têm interesse em negociar com a hotelaria, a presença comercial. Segundo, é um evento técnico, que através de cursos, palestras e oficinas, nós capacitamos os profissionais do setor da hotelaria, inclusive os profissionais, os empresários também, sobre o aspecto da gestão. E terceiro, ele é um evento gastronômico, porque é o único evento, como você sabe também, que reúne os chefes de cozinha somente da hotelaria. Eu tive o prazer de degustar aí, né, lá em Caxambu, né? O Puyat, que é meu conterrâneo lá de Barbacena, porque o Marcos Valério Rocha é de Ressaquinha, né? Eu, toda vez que vou para Barbacena, tenho que pagar pedágio lá, vocês não falam que seu amigo passa logo. Lá não tem essa atuação de vocês, porque tem o hotel
do Senac lá, né, que é o Grogotó, não é? Não, tem sim. A região, a sua querida Barbacena e a minha querida Ressaquinha, as duas cidades pertencem à base sindical do Sindicato de Juiz de Fora. Então nós estamos lá sim presentes. Agora, a gente fala, Marcos, nesse período agora, a frase que está na boca de todo mundo, né? É um sujeito também meio aborrecido. Imagina na Copa. Imagina na Copa. Como é que vai ser do ponto de vista da Federação de Hospedagem e Alimentação? Expectativa de vocês aqui em Belo Horizonte. Bom, a expectativa, João, estão nos números. Não é? Belo Horizonte vai ter um acréscimo de quase, nesse ano e no próximo ano de 2015, em torno de 40 novos hotéis. Só este número já diz o que a Copa vai representar para o setor hoteleiro de Belo Horizonte. Uma modificação brutal. Nunca na história dessa cidade, nos nossos 100 e poucos anos de vida, tivemos em tão curto espaço de tempo, um investimento tão concentrado. Isso, evidentemente, vai impactar o mercado. Por um lado, positivamente, por outro lado, negativamente. Pois é, mas não podemos também começar a avaliar o fato pelo problema, e sim pela solução. Nós estamos no caminho certo, o senhor acha que vai dar tudo certo, tudo tranquilo em Belo Horizonte, do ponto de vista de hotelaria e hospedagem, né? Bem focado no seu negócio. Bom, a hotelaria, ela corre sempre atrás do mercado. O hotel existe, mas para que ele exista, primeiro você tem de ter uma realidade, um desenvolvimento econômico no setor comercial, industrial ou agrícola ou de serviço. A hotelaria acompanha o desenvolvimento na cidade desses setores. Então, evidentemente, haverá um período de acomodação, haverá um período de equipamentos que vão perder competitividade e a probabilidade que, evidentemente, saia do mercado, mas isto acontece em todos os outros setores da nossa economia. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que vai ser positivo. Isso, vamos torcer que tudo dê certo. Bem, e aqui no programa nós sempre sugerimos um alimento para o corpo, que é um vinho, hoje é um Pinot Noir, São Marcos, falando aí em gastronomia, falando em hospedagem, alimentação, tem países aí do mundo onde nem imposto é cobrado sobre o vinho, é um alimento. Então é um ritual, é um vinho chileno, né, Casablanca Valley, um Pinot Noir, uma uva para você tomar aí com, por exemplo, um salmão, também vai bem. Ou seja, esse é o vinho de hoje, que nós estamos sugerindo, e também um livro que eu chamo de Alimento para o Espírito. É um livro do ex-ministro Aníbal Teixeira, chamado Flautista do Rei, que eu recomendo, e você encontra na livraria Leitura, aqui em Belo Horizonte e também em várias capitais aí do país. Eu agradeço a sua presença, Obrigado. Sucesso para a Federação. Obrigado, João. E para a Copa do Mundo, que tudo dê certo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com uma entrevista com o presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, a Seminas, o empresário Roberto Fagundes. Eu aguardo você. Até já. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Pingo nos Is, que tem o apoio do Instituto JK. E agora conversando com o empresário Roberto Fagundes, que é presidente da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, João. Cumprimento os seus telespectadores e é um prazer muito grande estarmos aqui. É um prazer nosso e começando já a entrevista do ponto de vista do enfoque empresarial. A Seminas, qual é o tamanho, a dimensão dela, já que ela tem 100 anos, já é centenária também. Quer dizer, uma visão
pelo retrovisor e também pelo para-brisa, né? O que foi feito, o que está sendo feito. Qual é hoje o perfil da Seminas na sua administração? É muito importante nós nos reportarmos a história da Seminas. A Seminas foi a primeira entidade criada da representação civil, da sociedade civil aqui em Belo Horizonte. Ela se confunde com a idade de Belo Horizonte. Tem 113 anos, foi o primeiro tipo de trabalho que existia aqui em Belo Horizonte, era o comércio, razão pela qual se criou a Associação Comercial e a partir dela foram fundadas dentro da Associação Comercial as principais entidades que nós temos no estado de Minas Gerais, como a FIENG, como a FEComércio, como a CDL e tantas outras. E hoje ela ocupa uma posição de destaque porque ela é uma entidade muito eclética. Ela tem uma representação não só na área do comércio, que foi a origem dela, mas ela, por ser uma entidade que vive do apoio compulsório dos seus associados, ela atende também a área do agronegócio, a área da indústria, a área dos serviços em geral e, evidente, do comércio também. E o senhor está hoje aqui no programa Pingo nos Is, que tem o apoio de JK, quer dizer, da memória de JK e do Instituto, quer dizer, da atuação presente agora. Eu me lembro aí, CEMIG e a vinda da Fiat, o papel das Seminas, né? Foi fundamental naquele período. Sem dúvida, foi um trabalho intenso e precedido com todos os fatos importantes que aconteceram nessa vida de Belo Horizonte, na vida do estado de Minas. Ela sempre se saiu à frente, sempre defendeu os interesses do estado. E eu gostaria só de citar, se me permitir, uma breve lembrança, que se recordam que alguns tempos atrás, Minas Gerais tentaram cortar o nariz de Minas Gerais, tentaram separar o triângulo do estado de Minas Gerais. E foi uma coisa que em princípio não se deu muita importância lá em Brasília e logo depois começou o movimento a crescer. E tudo indicava que ele seria até um movimento vitorioso. A diretoria da Seminas, com o seu presidente, mudaram para Brasília, ficaram lá 15 dias, foram de deputado em deputado, explicando a importância que era Minas Gerais estar unido e conseguiram que esse pleito não passasse. E Minas Gerais continua hoje integrada no estado e na pujança que é e geograficamente na área que tem, em função desse trabalho forte que a Seminas realizou lá em Brasília. Isso é só um dos fatos que nós, graças a essa oportunidade que você está nos dando, gostamos de citar. Pois é, e agora, a partir de agora, dentro da sua administração e as mudanças no século XXI, tudo de cabeça para baixo que a gente fala, quer dizer, uma mudança, uma desconstrução e uma reconstrução de imagem e de posicionamento. A luta agora da associação comercial, ela está em que vetor, em que sentido? Como ela é uma entidade comercial e empresarial, o forte nosso são os empresários e as empresas. É nós fomentarmos negócios para que essas empresas possam desenvolver dentro das suas aptidões e dentro dos seus objetivos. E com isso, nós trabalhamos intensamente para que isso aconteça, defendendo o interesse do empresariado em todas as gamas, em todos os setores. É evidente que nós passamos por um momento hoje no país muito difícil. Nós estamos com o ano de 2014, que é um ano acéfalo, porque o carnaval terminou agora há poucos dias atrás. Logo em seguida nós teremos a Copa do Mundo, junho e julho, e ainda teremos as eleições presidenciais e com todas as sequências no mês de outubro, que possivelmente espera-se que deve ter um segundo turno e vai ocupar o mês de outubro inteiro. Então nós vamos estar, para o empresariado, numa situação de muito receio, principalmente também em função da economia que nós estamos passando no momento. A economia que enfraquece cada vez mais, o governo atual que não consegue debelar essa situação e tem dificuldade. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, todo esse movimento que está acontecendo em Brasília no momento, em função principalmente de Petrobras e tudo. E nós estamos muito preocupados, e o empresariado também, com o que vai acontecer esse ano. Nós teremos 3 meses agora que está sendo muito concentrado, que serão os meses de esse final de abril, maio e junho, mas o que virá depois na sequência nos deixa muito precavidos e estão todos esperando para ver o que vai acontecer e com isso implica no investimento que diminui sobremaneira e a partir do momento que o investimento nessas indústrias e no mercado diminui, isso reflete no próprio desenvolvimento da economia. Pois é, mas nós vimos o seguinte, que o setor, que o senhor citou aí, que a associação comercial atua, agronegócio, varejo e serviços, foi o que segurou o PIB, hein?
Só o agronegócio teve 7%. Lembrando que a China teve 7,7% no crescimento do PIBão chinês, que é incomparável no mundo. Está na hora de pisar um pouquinho mais no acelerador, não, nesse seu setor, embora a indústria não esteja acompanhando bem? O grande problema que nós vemos é que nós conseguimos produzir. O empresário brasileiro é, acima de tudo, um herói, ou talvez um equilibrista, né? Porque cada dia ele mata um leão diferente. Nós vivemos com uma carga tributária muito grande e isso, evidente, dificulta muito o nosso desenvolvimento dos nossos negócios. Mas não adianta nós termos um agronegócio punjante, como você tão bem colocou, o que nos falta é a infraestrutura. A infraestrutura nossa é muito decadente, é muito difícil, você escoar com essa produção carece ainda de vários investimentos que não aconteceram nesses últimos anos. Mas depende do empresário, porque do PIB, 18,5% do empresário, só um e pouquinho que é do governo, não é? É bom lembrar isso. O governo não gera emprego, quem gera emprego são vocês. Sem dúvida nenhuma, mas o governo esquece que quem gera emprego somos nós. E com isso nós sofremos toda essa carga tributária tremenda que dificulta o nosso trabalho. Então, isso é uma coisa que nós tentamos trabalhar, a Seminas tem um trabalho intenso em termos dessa reforma tributária, porque é uma necessidade que nós temos, mas não é só a reforma tributária, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma na justiça também, porque nós vemos o que está acontecendo hoje com o Supremo, que nos causa uma espécie muito grande, pessoas que são colocadas lá que não têm a formação devida para poder estar ocupando um cargo tão importante no órgão máximo da justiça, e com isso todo o país entra nesse processo de convulsão e perde as oportunidades, como nós perdemos, que nós chegamos a fazer parte dos BRICS e se há pouco tempo atrás, na revista The Economist, apareceu a capa do Cristo Redentor como um foguete que estava em ascensão, falando com relação ao nosso país, e um ano, 2 anos depois, aparece esse foguete completamente desgovernado na mesma capa do Economist, que mostra que a nossa economia está passando por um momento extremamente difícil e com isso, nós que somos empresários, nós tentamos nos adaptar, tentamos nos salvar dentro dessa posição, mas é como se nós estivéssemos numa ponte, numa pinguela, e essa pinguela está bastante movimentada e nós temos que nos segurar com muita força para que não possamos nos cair no precipício. Essa questão do Economist, é bom lembrar o seguinte, que o Reino Unido, a Inglaterra, fica revezando com a gente, né? 2 trilhões e 400 bilhões de dólares é o PIBão deles, e o nosso é 2,600. Agora caímos para 2,400, esse por lado para 2,600. Não é verdade? Quer dizer, isso também tem aí uma pitimbazinha, um interesse econômico por trás. Mas o nosso PIB caiu muito, né? O nosso PIB Sim, mas hoje... eu estou dizendo que a gente passa o quinto ou sexto junto com eles. Tirante isso, como a gente fala, e voltando agora para Minas Gerais, falamos aí da macroeconomia. No caso de Minas, a sua avaliação, e principalmente essa parceria público-privada, né? Que em Minas deu certo em vários setores. Verdade. Na área do senhor comercial, nessa área deu certo, principalmente na área de turismo. Como é que o senhor avalia o ganho? Está saindo aí o governador Anastasia, entrando um novo governador, Alberto Pinto Coelho. A sua avaliação em rápidas pinceladas. Sem dúvida, a PPP é uma solução fantástica que o governo conseguiu, porque é uma maneira de entrosar a iniciativa privada junto com o governo e os dois dividirem os seus compromissos, suas obrigações e principalmente o investimento, e dar à iniciativa privada, que conhece o que está fazendo, a oportunidade dela poder desenvolver e ir atrás desse desenvolvimento que o país precisa, no caso específico do nosso estado. A mudança de governo, nós sem dúvida iremos sentir muito a ausência do governador Antônio Anastasia, que é uma figura fantástica que todos nós admiramos sobremaneira e que vai deixar realmente um espaço que nós sentiremos essa falta. Mas deixa também uma estrutura montada, não? Sim, sem dúvida. E o seu vice-governador, Roberto Pinto Coelho, está muito entrosado com o governador que sai, então deverá ter uma continuidade nesse trabalho e eu acredito que o Estado, dentro da montagem que foi feita até então, ele não vai sofrer tanto abalo nessa mudança da nossa principal liderança. Pois é, outro dia eu conversei com o nosso futuro já governador Alberto Pinto Coelho, ele falou o seguinte, que sempre participou como vice das decisões estratégicas. Ele brinca muito o seguinte, que o vice, você tem que dar, o titular tem que dar bastante trabalho para o sujeito, senão é a sala da inconfidência. Quer dizer, ele trabalhou muito dentro desse processo. E entrando agora, o senhor acredita que nesse perfil dele, ele já vem com
um governo de 9 meses. A sua expectativa quanto ao turismo, que ele pega também um novo perfil, né, em termos de secretarias. O governador Anastasia fez fusões, cortou, e a Secretaria de Turismo ficou Turismo e Esportes. A sua expectativa, que também é do segmento, é do setor de hotelaria, o senhor como empresário e também como um dirigente da AC Minas, qual é a sua expectativa com Alberto Pinto Coelho? Nós temos que ver que o prazo de 8 meses que ele terá para governar é muito pequeno, mas é evidente que nós estamos procurando dar todo o apoio a ele. Agora mesmo nós temos um grupo aqui, João, que são os presidentes das principais entidades da sociedade civil, como a AC Minas, como FIENG, como FEComércio, SEBRAE e assim por diante. E nós nos reunimos todo mês, e a última reunião que nós tivemos, nós nos autodenominamos de Grupo dos 11, nós propusemos ao governador de que nós iríamos pedir aos nossos pares para que apresentassem as suas ideias que eles poderiam ter para os próximos 8 meses de governo. Ou seja, uma coisa bem pontual para que realmente o governador que irá assumir, ele possa desenvolver isso e tenha tempo para poder fazer. Especificamente no caso do turismo, nós temos aí uma posição que foi um movimento de todo o setor do turismo em função da ampliação do Expo Minas. Porque o Expo Minas ele já está pequeno para a quantidade de eventos que a cidade precisa, principalmente com a grande preocupação que nós temos, que é o período pós-COP, é o day after, que a cidade terá um volume grande de novos hotéis, mas esses hotéis precisam de ter ocupação e os grandes eventos têm que vir para Belo Horizonte para que possam esses hotéis ter a ocupação dentro da disponibilidade que terão. E conseguimos isso, um trabalho em conjunto da iniciativa privada junto com o governo. Existe a PPP que foi lançada agora e nós esperamos que até o final do ano, sob a gestão do governador Alberto Pinto Coelho, isso esteja resolvido e nós tenhamos já uma PPP para a ampliação da Expo Minas, citando simplesmente um evento, somente um exemplo. Pois é, mas são 400 milhões de reais. Outro dia o vice-governador e governador agora, Alberto Pinto Coelho, disse o seguinte, já tem gente interessada, não é? Sim, sim. Ou seja, colocar dinheiro, sim. Então isso é credibilidade. Sim, já existem 2 grupos já que estão se habilitando e parece que deverá aparecer mais um. Agora, com relação a Belo Horizonte, quer dizer, o turista chega, aí ele quer ir no Mercado Central, que é um grande atrativo, só para citar um aí, não é? E como é que vai ficar? Vai fechar o comércio, não vai fechar? Qual é a posição de vocês? Isso é muito importante, não é? Porque aqui é a caixa de ressonância do Estado, que é o nosso Belo Horizonte, não é, presidente? Não, esse é um outro trabalho intenso que nós estamos fazendo também, porque está sendo envolvido muito os empresários do setor comercial e chamando a atenção deles para que eles possam se habilitar melhor para receber essa leva de visitantes que nós teremos aqui no mês de junho e de julho. E isso significa melhorar os seus estabelecimentos, melhorar os seus colaboradores, dar curso de qualificação para os seus colaboradores, inclusive até de língua estrangeira. E todos eles estão procurando, dentro do seu espaço, dentro das suas possibilidades, atender essa solicitação. E recebemos há pouco a notícia de que estuda-se a possibilidade que nos dias de jogos, não só da seleção brasileira, como todos os jogos que aconteçam, seja feriado nacional. Se isso acontecer, ou feriado municipal, se isso acontecer, é uma incoerência total. Porque a partir do momento que você prepara o seu negócio para poder receber os visitantes que aqui estarão e no dia que eles estiverem aqui está tudo fechado, então quem que vai pagar as contas no final do mês? Quem que vai pagar os funcionários? Quem que vai pagar os impostos? Quem que vai pagar o aluguel? Quem que vai dar ao empresário do comércio subsídios para que ele possa sobreviver? E tem que estar tudo aberto. É evidente que cada um sendo dono do seu negócio, ele mesmo vai estudar aquilo que é importante para ele. Se ele achar que deve liberar os funcionários dele 1 hora ou 2 horas antes dos jogos específicos do Brasil... O senhor defende essa ideia melhor assim? Um pouquinho antes do jogo, não? Sim, e claro. Abre depois do jogo. Claro, exatamente. Se o jogo for de manhã, abre na parte da tarde. Se o jogo for à tarde, abre na parte da manhã. Se o jogo for no final de semana, faz uma compensação, talvez liberar o comércio para que abra no sábado ou no domingo, mas que existam compensações porque o empresário ele tem que trabalhar. E nós não podemos nos dar ao luxo, na situação que nós vivemos no Brasil atual, de perdermos um dia sequer de trabalho. Isso significa um custo muito alto. Em Belo Horizonte, eu vi outro dia, são 82 milhões, mais ou menos, por dia. Quer dizer, se fechar, o rombo é muito grande. Você divide isso por 20 dias úteis.
Tá vendo? O Dá que para vai fazer representar? uma contona desse tamanho, né? Quer dizer, uma parte significativa. A solução é política, então, né? Política no sentido de negociar, de buscar a conta de aproximação. Sim, nós temos conversado, todas as entidades que são ligadas à área do comércio, temos conversado com o poder público municipal, que tem sido bastante aberto a nos receber, a dialogar, a conversar. Nós acreditamos que nós vamos encontrar uma boa solução. Eles também têm perguntado a nós qual é a nossa opinião e nós fazemos questão de colocá-la representando esse interesse do empresário do setor comercial. Então eu acredito que até a época da Copa nós teremos uma solução que vai adequar essa situação e que vai ser de bom agrado não só para o poder público, não só para a FIFA, que está coordenando todo esse processo, mas principalmente para o micro, pequeno empresário e o grande empresário também. Agora, finalzinho do programa, Pingo nos Is. O senhor está otimista, pessimista, de 1 a 10, a Copa vai ser o que para nós? Eu prefiro não te dar número, mas em termos de negócio, nós teremos um lado positivo e um lado negativo, é lógico, né? Mas o lado positivo que nós teremos é que Belo Horizonte vai se tornar uma cidade cada vez mais internacional, que é um trabalho que há muito tempo nós labutamos por isso, e haja visto o crescimento do aeroporto internacional, que infelizmente não estará pronto em tempo hábil para a Copa, mas estará numa situação muito melhor. Então, a internacionalização de Belo Horizonte vai ser muito importante, porque nós seremos vistos e falados em todos os quadrantes do mundo inteiro. Isso, tomara que ocorra isso. E aqui agora, no final do programa, sugestão de um vinho também, falando em gastronomia, a gastronomia mineira em Madrid, quer dizer, tivemos aí um impulso muito grande. É o Ritual, é um Pinot Noir, uma uva para você degustar aí com, quem sabe, um salmão, né? Uma carne também, e é do Vale, do Casablanca Valley, e a sugestão do chamado alimento para o corpo. E aqui, o alimento para o espírito é o livro do ex-ministro Aníbal Teixeira, Flautista do Rei. E você encontra na livraria Leitura aqui em Belo Horizonte e em diversas capitais também. Então eu sugiro e agradeço a sua presença, sucesso para a Copa do Mundo. E o programa final, o programa ideal para esse final de semana, né? E para os outros dias também, o vinho e o livro, né? É isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E aí não faltou o toque também do empresário, né? Vendo o negócio aí para os seus finais de semana. Eu agradeço a sua audiência e espero você no próximo programa Pingo nos Is. Até lá.